se eles conseguirem destruir minha credibilidade, como fizeram primeiro com Martin Luther King, derrubá-lo aos olhos de seu povo e depois assassiná-lo, não acredito que a América esteja além disso. Acredito que isso está sendo discutido agora mesmo na Casa Branca. Acredito que está sendo discutido por certos membros do Congresso. Como vocês vão lidar com Farrakhan? Sim, eu apresentei a vocês um dilema, mas estou avisando a América, eu não sou Martin Luther. Hey, eu não sou Malcolm X, estou em um período um pouco diferente e acho que seria sensato ver se Deus está comigo. E se Deus está comigo, seria bom me deixar em paz. E em suas declarações públicas, ele continua eloquente e amargurado sobre o papel da América Branca nas injustiças que seus irmãos e irmãs negros sofreram ao longo dos anos. Ele tem sido ainda mais amargo sobre os judeus americanos. Mas, embora muitos americanos negros e brancos o percebam como racista, esse líder da nação do Islã, com sua marcha de 1 milhão de homens em outubro passado, fez de si uma força a ser reconhecida. Em pessoa, este homem bastante reservado pode parecer sincero e razoável ao professar seu desejo de uma verdadeira reconciliação entre as raças e religiões na América. Mas quase tudo o que ele diz foi abafado pela controvérsia atual sobre suas recentes reuniões no Oriente Médio com inimigos declarados dos Estados Unidos. Amanhã o ministro Farrakhan embarca em uma turnê nacional para explicar seus motivos para essa viagem e amenizar as críticas que levaram o Departamento de Justiça a investigar se ele deve agora se registrar como agente estrangeiro. Para eu me registrar como um agente estrangeiro é dar aos Estados Unidos controle sobre o que eu digo, e é isso que os Estados Unidos querem, controle sobre o que eu digo. Na lei de agente estrangeiro, você não pode influenciar a opinião pública. Esse é o meu trabalho, influenciar a opinião pública, especialmente quando mentirosos estão enganando o povo americano. Então não, eu nunca vou me registrar como um agente estrangeiro porque eu não sou isso. Farrakhan diz que não se preocupa com o que o governo pensa sobre sua viagem a Teherã, onde falou para milhões de iranianos celebrando o 17º aniversário da Revolução Islâmica, uma revolta que levou à tomada dos reféns dos Estados Unidos, ou sobre sua visita amplamente divulgada a Bagdá para se reunir com Saddam Hussein do Iraque. Ao retornar para casa em Chicago em fevereiro, ele se explicaria apenas para seus irmãos e irmãs da nação do Islã. Meu trabalho era levantar-me rapidamente, sair dos Estados Unidos e conectar a nação do Islã e a América Negra à África. Sim. Para o Oriente Médio Sim. E para o mundo muçulmano. Foi por isso que eu tive que ir. E um dos primeiros lugares que ele visitou foi a Líbia, onde recebeu uma recepção calorosa de Muammar Gaddafi. A agência de notícias líbia Janaf relatou o líder líbio Muammar Gaddafi dizendo o seguinte: nossa confrontação com a América costumava ser como enfrentar uma fortaleza do lado de fora. Hoje encontramos uma brecha para entrar na fortaleza por dentro. Você é uma brecha para Muammar Gaddafi, que você diz ter oferecido $1 bilhão, que no passado já lhe deu $5 milhões. Ele me ofereceu mais de 1 bilhão. Ele me ofereceu a riqueza da nação da Líbia por trás da nação do Islã. Você é uma brecha para Muammar Gaddafi? Bem, eu não sei o que ele quer dizer com brecha. Talvez você devesse convidá-lo para os 60 minutos e perguntar a ele, mas certamente eu não posso ser um funcionário de Muammar Gaddafi. No entanto, ficaria muito feliz em detalhar minha conversa com ele se eu for intimado pelo Congresso. Ficaria feliz. Essa intimação para falar ao Congresso sobre suas viagens aos inimigos da América no Oriente Médio não foi emitida. No entanto, eu o lembrei. Você não foi ao Egito, onde Sadat e Begin fizeram paz, um muçulmano e um judeu. Não foi à Jordânia, onde o rei Hussein e Shimon Peres fizeram um acordo. Não foi a Israel, onde Arafat e Rabin finalmente apertaram as mãos, em vez de ir apenas a muitas ditaduras. Ir a um país democrático,
onde judeus e muçulmanos estão começando a se reconciliar, poderia ter sido um sinal maravilhoso para você, ministro Farrakhan, mostrar ao mundo. Se eles estão a caminho da reconciliação, tudo bem. Mas sabe também a possibilidade de eu ser assassinado? No exterior. O Egito agora é um lugar onde é muito, muito volátil. E eu pensei que nesse ambiente talvez não fosse o melhor lugar para mim neste momento. Se eu fosse para Israel, não acho que Israel seria o melhor lugar para eu estar neste momento, considerando a visão que a maioria dos judeus tem de Louis Farrakhan. Você vai para a Nigéria, que é, se não a nação mais corrupta da África, e poderia ser a nação mais corrupta do mundo. Ministro Farrakhan. Agora, Sr. Wallace. É a nação mais corrupta que já cobri. Estive lá há 25 anos. E estive lá tão recentemente quanto no ano passado. Certo. E daí? 35 anos é a idade dessa nação. Agora aqui está a América, 226 anos de idade. Você ama a democracia, mas lá na África você está tentando forçar essas pessoas para um sistema de governo que você acabou de aceitar. 30 anos atrás, os negros conseguiram o direito de votar. Você não está em posição moral para dizer a alguém o quão corruptos eles são. Você deveria estar, fiquem quietos e deixem aqueles de nós que conhecem nosso povo ir lá e ajudá-los a sair daquela condição. Mas a América deve manter a boca fechada onde quer que haja um regime corrupto, tanto o inferno quanto a América causou na Terra. Não vou permitir que a América, ou você, Sr. Wallace, condená-los como a nação mais corrupta da Terra quando você derramou o sangue de seres humanos. A Nigéria lançou uma bomba atômica e matou pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Eles mataram milhões de nativos americanos. Como você se atreve a se colocar nessa posição de juiz moral? Acho que você deveria manter quieto, porque com tanto sangue nas mãos da América, você não tem o direito de falar. Eu vou falar porque eu não tenho esse sangue nas minhas mãos. Sim, há corrupção lá. Sim, há má gestão de recursos. Sim, há abuso. Há abuso em todas as nações do mundo, inclusive nesta. Então não vamos bancar os santos para moralizar com eles. Vamos ajudá-los. Não estou moralizando. Estou fazendo uma pergunta e obtive uma resposta. Por que você classificaria isso como o regime mais corrupto do mundo? Isso não faz sentido. Você consegue pensar em um mais corrupto? Sim, estou vivendo em um. Estou vivendo em um. Sim, você fez uma coisa e tanto nesta terra, então não deveria ser você a falar. Você deveria ficar quieto quando se trata de condenação moral, na minha opinião. Eu não queria ser tão enfático. Não. Está bom. Esse é o meu entusiasmo. Eu reconheci pela primeira vez a paixão do movimento muçulmano negro e de Louis Farrakhan lá em 1959. Quando apresentei uma transmissão intitulada O ódio que o ódio produziu. A reunião dos muçulmanos negros que filmamos incluiu um julgamento simulado, uma espécie de peça de paixão, onde o homem branco foi julgado por crimes contra a raça negra. A voz que você ouvirá é a do promotor. Esta gravação mostrará por que a América Branca estava preocupada com os muçulmanos negros. Acuso o homem branco, senhoras e senhores do júri, de ser o maior assassino na Terra. Acuso o homem branco de ser o maior violador da paz na Terra. Acuso o homem branco de ser o maior adúltero na Terra. Acuso o homem branco de ser o maior causador de problemas na Terra. Portanto, senhoras e senhores do júri, peço a vocês para trazer de volta um veredicto de culpado conforme acusado. Tenho certeza de que você se lembra disso. Você escreveu. Sim. E você acreditava nisso naquela época? Sim, eu acredito agora. A história não é falsa. Se ele diz que o homem branco fez todas essas coisas, eu não escrevi a história do homem branco. Essa história está escrita em assassinato, no derramamento de sangue dos povos mais escuros do mundo e até no derramamento de sangue do seu próprio povo. Naquela época, Elijah Muhammad, o homem que você reverencia e ainda considera como
como o Messias, em certo sentido, não? Ele queria uma separação. Eu nem conseguia falar com ele. Você ainda acredita na separação das raças? Eu acredito, Mike, que se não conseguirmos conviver em paz, então deveríamos nos separar. Temos diferenças sérias que agora são exacerbadas ao longo do tempo entre negros e brancos. A questão que temos que responder é: são essas diferenças irreconciliáveis? São eles? Não sei. Tentamos o máximo que podíamos para reconciliá-los? E se tentamos e não conseguirmos, então a separação seria a melhor resposta. Mas você está sugerindo que basicamente é culpa do homem branco. Oh, não, Sr. Wallace. Eu não vou dizer isso, porque justiça não seria feita se eu dissesse que a culpa é toda das pessoas brancas. A razão pela qual você... Nós temos que assumir parte da culpa nisso nós mesmos. Como pessoas negras, não podemos ficar esperando que os brancos façam por nós o que deveríamos estar fazendo por nós mesmos. E nossa falha em fazer isso é nossa culpa. Os brancos nos prejudicaram no passado, sim, isso é verdade. E eles fazem algo de errado conosco hoje, mas se fizermos melhor por nós mesmos hoje, poderíamos ajudar a reconciliar essa diferença. O apelo de Farrakhan para que os homens negros melhorassem por si mesmos foi o tema da sua Marcha dos 1 Milhão de Homens. No outono passado, ele convocou homens negros de todos os Estados Unidos para virem a Washington para um dia de expiação, e eles vieram. Sua mensagem: mudem suas vidas. Mas após a marcha, ele disse que estava deprimido, de certa forma triste, magoado pela grande mídia que ele sentiu não ter lhe dado o devido crédito por seu extraordinário feito em organizar a marcha. Ele se retirou para o Complexo da Nação do Islã, em Phoenix, Arizona. Ele desapareceu do olhar público por quase 3 meses. Depois, ele ressurgiu para aquela turnê pela África e pelo Oriente Médio. Para observadores como o Dr. C. Eric Lincoln, um renomado historiador negro e professor emérito da Universidade de Duke, que estudou a nação do Islã desde a década de 1950, a viagem de Farrakhan desperdiçou uma grande oportunidade. O professor Lincoln me disse que estava desgostoso com sua viagem ao Oriente Médio e à África. Ele disse... Ele estragou tudo. Você, depois da Million Man March, ele sente que você conseguiu o que queria. Você se colocou na posição de líder de toda a comunidade negra na América, algo que nunca teve antes, e então, simplesmente, jogou isso fora com uma viagem à África. Você sabe. Agora, isto é de um homem Sim. Acadêmico. Foi um convidado em sua casa. Ama você e sua esposa. E eu o amo. Deixe-me dizer isto. Há muitas pessoas, como o Dr. Lincoln, que pensam exatamente assim. Elas ficaram magoadas porque assistiram à minha luta e disseram: agora ele chegou, certo? Certo. E eles sentiram que eu não apenas tinha chegado por mim, mas por eles, porque secretamente eles queriam abraçar Louis Farrakhan. E quando estavam prestes a me abraçar, eu fui para a África e para o Oriente Médio. E para citar eles, eu estraguei tudo. Você falou na visão deles contra o seu próprio país. Sabe, alguns dos seus melhores patriotas são aqueles que nunca concordaram com a posição do governo. Escute, todos que se afastaram de mim eles não fugiram, eles estão atrás de uma árvore olhando. Será que ele vai conseguir? Como ele vai sair dessa? Meu Deus, eu não sou um político. Eu não faço o que as pessoas acham que eu deveria fazer. Eu faço o que Deus me inspira a fazer. Qual desses líderes teria me pedido para convocar 1 milhão de homens para vir a Washington? Não. Foi uma inspiração de Deus que eu segui. E todos aplaudiram. Grande coisa que você fez.
Deus me inspirou a levantar e deixar este país, e em breve esses mesmos críticos dirão: eu estava errado, Farrakhan. Quero mostrar a você agora, ministro Farrakhan, um trecho do seu discurso no Dia do Salvador em Chicago, há alguns meses. Eu sei que você quer me matar. Eu não sou. Isso mesmo. Mas eu apenas aumentei o preço. Vamos lá. Sim. Você me quer morto, mas vai pagar um preço para conseguir isso. Sim, vamos. Quem Sim. quer te matar, por quê? Acredito que essa conversa está fervendo agora nos círculos do governo. Porque pareço estar interferindo nos objetivos de política externa dos Estados Unidos na África e no Oriente Médio. Eles querem que eu seja meio que silenciado ou amordaçado e, se puderem destruir minha credibilidade, como fizeram com Martin Luther King primeiro, derrubá-lo aos olhos de seu povo e depois assassiná-lo. Eu não acredito que a América está além disso. Eu acredito que está sendo discutido agora na Casa Branca. Acredito que está sendo discutido por alguns membros do Congresso. Como vocês vão lidar com Farrakhan? Sim, eu apresentei-lhes um dilema, mas estou avisando a América, não sou Martin Luther, rei. Eu não sou Malcolm X. Estou em um período de tempo um pouco diferente e acho que seria sábio ver se Deus está comigo. E se Deus está comigo, seria melhor me deixar em paz. Mais de Louis Farrakhan sobre Mike Tyson e estupro, sobre Malcolm X e sobre seu relacionamento com a comunidade judaica da América quando voltarmos. Trata as mulheres, suas esposas e outras também. Perguntei a ele por que ele tinha ido recentemente a Las Vegas para assistir a um estuprador condenado, Mike Tyson, lutar pelo título dos pesos pesados. Conversamos com ele antes do mais recente episódio de alegado assédio sexual de Mike Tyson em Chicago. Que mensagem isso envia às suas irmãs no Islã? Que você foi de fato para glorificar um estuprador condenado? Você nega a outro ser humano a chance de mudar, de se tornar melhor, antes de Mike Tyson ir para a prisão. Ele me visitou, conversamos, e eu disse a Mike: irmão, seja você culpado dessa acusação ou não. E ele jurou para mim que não era culpado. Eu disse: mas seja você culpado desta acusação ou não, você tem sido abusivo com as mulheres. Eu disse: sabe, para mim, estupro é um crime pelo qual eu acredito que a pena de morte deveria ser aplicada, porque o que você fez à mulher, só Deus pode trazê-la de volta disso. Eu disse, e escrevi-lhe uma carta quando ele estava na prisão. Eu disse: Mike, você não sairá da prisão até aprender a lição que Deus pretendia que você aprendesse. Então, quando fui ver Mike na sua luta pelo campeonato, eu fui ver se esse ser humano reformado pela graça de Deus voltaria a ganhar seu campeonato. E estou muito orgulhoso do Mike. Estou muito orgulhoso da mudança que ele fez em sua vida. Você foi criado como episcopal? Pela sua mãe? E seu pai? O que você sabia sobre seu pai? Muito pouco, muito pouco. Ele era do Caribe, da ilha da Jamaica. Um homem negro de pele muito clara, que eu acredito que tinha ascendência branca, ascendência negra e branca. Ele era um mulherengo, se me permite a expressão. E minha mãe se separou dele e nos criou sozinha. Você sentiu falta de não ter um pai? Sim, mas minha mãe era tão forte que foi tanto mãe quanto pai. E isso é verdade na comunidade negra na América hoje, não é? Sim, sim, é verdade. Meu pai gostava de mulheres. E eu não conheço muitos homens que não gostem.
mas minha mãe, amava seus filhos e fez o melhor para nos dar um futuro, e por isso sou eternamente grato. Foi a mãe dele que o incentivou a tocar violino, que ele ainda toca hoje. Na verdade, o homem que nasceu há 63 anos como Louis Eugene Walcott, que cresceu em Roxbury, Massachusetts, originalmente queria uma carreira no show business como cantor. Você se chamava The Charmer. Eu sim. E como meus pais eram do Caribe e eu adorava calypso, comecei a cantar calypso. E todo calipsoniano escolhe um nome. E eu me lembro, eu estava em Montreal, no Canadá, e as pessoas estavam sentadas comigo uma noite e disseram, você é tão encantador, e daí comecei a me chamar de The Charmer. Eu gostaria de ser encantador hoje. Você deveria se envergonhar. Foi em 1955, após ouvir o honorável Elijah Muhammad falar, que ele dedicou sua voz ao movimento muçulmano negro. Porque essa é a única maneira de sermos livres. Bem, agora, ele era Louis Dess. Seu mentor era Malcolm X, que acabou sendo assassinado no Audubon Ballroom, em Harlem. 1965. Farrakhan sempre negou qualquer envolvimento nesse assassinato. Quando a filha de Malcolm X, Kubilah, foi presa no ano passado por contratar um assassino para matar Farrakhan em retaliação pelo assassinato do pai dela, ele não apresentou queixa contra ela, acreditando que o FBI a armou. E isso finalmente trouxe uma reconciliação pública com Betty Shabazz, a viúva de Malcolm. não posso dizer que todas as diferenças foram reconciliadas. Não posso dizer que a dor e o sofrimento de 30 anos e a perda do marido foram, de repente, esquecidos. Mas posso dizer, Sr. Wallace, que a reparação e a reconciliação é absolutamente necessária. E nós pegamos esse tema da tradição judaica. Você não confia na mídia. Você já disse isso. Você não confia nos brancos. Você já disse isso. Você não confia nos judeus. Você já disse isso. Bem, aqui estou eu, branco, judeu e repórter. Então, por que no mundo você confiou em mim o suficiente para se sentar e conversar comigo desta forma, Sr. Farrakhan? Deixe-me dizer isto. Eu não diria que todos os brancos e todos os judeus e toda a mídia são indignos de confiança. Isso não é uma caracterização justa do meu pensamento. Essa é a percepção de muitas pessoas na A América. percepção não é necessariamente a realidade. Dê uma olhada neste clipe. Vocês são enganadores perversos do povo americano. Vocês sugaram o sangue deles. Vocês não são verdadeiros judeus, aqueles de vocês que não são verdadeiros judeus. Vocês são a sinagoga de Satanás. Sim! E você envolveu seus tentáculos em torno do governo do Zeuá. Sim, e você está enganando e enviando esta nação para o inferno. Isso mesmo, mas eu aviso você em nome de Alá. Fale com eles, você seria sábio em me deixar em paz. Mas se você escolherem me crucificar, saibam que Alá irá crucificá-los. Eles são... Isso é uma mensagem de reconciliação? Vai ser percebida como antissemita. E você sabe disso e faz isso repetidamente. Citei a sinagoga de Satanás, que é parte de uma escritura no livro das Revelações, o 2º capítulo e o 3º capítulo. Ele diz, e eu cito, aqueles que dizem ser judeus e não são, farei deles a sinagoga de Satanás. As pessoas com quem está falando, as pessoas que viram isso na televisão, não são estudiosas da Bíblia como você. Elas não conhecem as Escrituras como você. O que elas ouvem, o que eu ouvi, foram tons de absoluto. Você estava atacando os judeus mais uma vez. Na realidade, Sr. Wallace, sabe, eu ouvi brancos e judeus dizerem há bons e maus em todas as raças.
E se há bons e maus em todas as raças, isso não se aplica aos judeus. Há bons judeus e maus judeus. E se há bons judeus, o que constitui um bom judeu? Me dê uma lista de meia dúzia de bons judeus. Não. Agora só Deus sabe quem são os bons. Há muçulmanos que parecem bons, há cristãos que parecem bons, há judeus que parecem bons, mas Deus sabe quem é bom. E assim, os bons são aqueles que vivem de acordo com o padrão que faz de você um judeu. Uma vez que você se desvia desse padrão, você não é mais um judeu, do meu ponto de vista. Você já falou sobre muçulmanos maus? Quem? Claro, existem muçulmanos ruins, existem muçulmanos que se desviam do caminho de Deus. Eu não sou antissemita, eu não odeio judeus. Quero que isso fique bem claro. Eu não odeio judeus. Eu não odeio pessoas por causa da cor da pele delas ser branca. O que eu odeio é o mal e a injustiça e a exploração, seja feita por um negro, seja feita por um branco, seja feita por um judeu, um muçulmano ou um cristão. E Farrakhan, apesar de toda a sua retórica passada, agora diz que quer fazer um esforço genuíno de reconciliação com a comunidade judaica nos Estados Unidos. Estou disposto a visitar o Conselho de Rabinos em qualquer cidade dos Estados Unidos, sentar e conversar com esses estudiosos do judaísmo. Estou disposto a visitar uma sinagoga e falar com o povo judeu, porque eu não quero que as crianças judias acreditem que tem alguém que, se chegar ao poder, os colocará em fornos. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para os seus filhos. E se não queremos isso para os nossos filhos, então a pergunta é: o que estamos dispostos a fazer hoje para evitar qualquer futuro feio? Você já fez esse tipo de sugestão antes, ministro Farrakhan? Sim, eu tive. E qual foi a resposta? Bem, sempre há pré-condições. Bem, Farrakhan, você suavizou sua retórica? Eu não. Bem, você com certeza não amenizou sua retórica. Sabe, eu não posso moderar o que acredito ser verdade. E se é verdade e eu estou, e se eu estou errado, como vou saber disso a menos que haja um diálogo? E você diz: não, Farrakhan, aqui está a verdade. E se você puder me mostrar isso, eu amo a verdade. E espero ser humilde o suficiente para estar aberto a ver a verdade, se você me mostrar. Meus amigos judeus dirão: Wallace, vamos lá. Já ouvimos tudo isso antes. Ele não é confiável. Você sabe disso? Bem, isso é em ambos os lados. Bem, eu sei disso. Isso é por ambos os lados. Eu poderia dizer, bem, nós já ouvimos isso antes também de reconciliação. Olhe para os índios, sabe? Quero dizer, olhe para todos os tratados que foram assinados e olhe onde eles estão. Então vamos, sabe, não vamos falar sobre confiança, porque eu realmente não acho que você tenha conquistado confiança. Mas podemos conquistá-la juntos. Mas o tempo está se esgotando para todos nós e acho que, se vamos tomar essa decisão, por que não tomamos agora? Como dissemos, Louis Farrakhan, com o sucesso da Million Man March, tornou-se um homem a observar na América. Quantas legiões ele tem? É difícil dizer, mas não há dúvida de que, além de seus seguidores portadores de cartão na nação do Islã, existem milhões de americanos, tanto negros quanto brancos, que agora o levam a sério. A pergunta é: qual é a verdadeira voz de Louis Farrakhan? A privada, que diz que ele está sério sobre um movimento genuíno em direção à reconciliação, ou a retórica mais dura de sua voz pública? Enquanto ele começa sua turnê nacional amanhã, será interessante ver qual voz ele escolherá.